Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal, no nosso conteúdo de termodinâmica. Então, dando continuidade ao nosso curso, na nossa última aula eu terminei com vocês o assunto de entropia, né? Obviamente, os conceitos de entropia, a ideia por trás da entropia é um assunto bem complexo, tá? Então, o que a gente fez, de certa forma, foi até um pouco superficial. E eu gostaria de deixar aqui para vocês, né, eu vou procurar deixar o link aqui em cima, de um documentário da BBC, que fala muito sobre a entropia. E lá eles nos dão uma ideia muito boa, e de uma forma didática até, né? Então é um linguajar simples, acessível a todo mundo. Então eu vou deixar o link aqui, é um documentário da BBC, não sei se é isso, agora me foge da mente se é esse mesmo nome, mas chama A História da Energia. E lá ele conta então como surgiu a evolução dos conceitos de energia e no final, né, tem tudo a ver com a entropia. Eles começam, a grande parte do documentário eles falam sobre entropia. É bem interessante vocês assistirem, ok? Bom, então para começar assunto novo, hoje o que nós vamos fazer? Se você estava achando a primeira lei difícil, e aí você foi para a segunda lei e falou: caramba, é mais difícil ainda a segunda lei, porque ela é um pouco tanto abstrata e a gente nunca lidou com um aumento de nada, a gente sempre teve grandezas conservadas. Então se prepare, porque agora a gente vai passar a combinar a primeira e a segunda lei. É. Agora a matemática ela começa a ficar um pouco mais complexa, né? Então a gente já começa a entrar em umas derivadas parciais de segunda ordem, tá? E quando a gente chegar nos potenciais termodinâmicos, a gente vai estar mais familiarizado com essa matemática. Então, para começar, vamos relembrar como era a nossa primeira lei, tá? Então, a formulação analítica da primeira lei da termodinâmica, nós tínhamos então que um d'Q era igual a um du mais um d'W. Ou seja, a minha equação, vamos chamar aqui de 1, ela lida basicamente com o conceito da conservação de energia. Então, se o meu sistema ele absorve ou libera uma quantidade de calor, um trabalho converte parte dessa energia, certo? Para mover uma barreira, seja qualquer que for, e parte dessa energia ainda é transformada em uma energia interna. Então, nada se cria, nada se destrói, tudo se conserva ou tudo se transforma, certo? A segunda lei da termodinâmica, para processos reversíveis, né, a gente tem que lembrar disso, nós vimos então que era T ds igual a um d'Q sobre R. Tá? Basicamente, essa forma aqui, né, eu fiz apenas uma operação matemática de passar minha temperatura multiplicando o meu diferencial de entropia. Tá? E por que eu friso sempre que isso daqui é para processos reversíveis? Porque a nossa entropia a gente só calcula se for para processos reversíveis. Como não existe nenhum processo reversível no mundo real, todos os processos são irreversíveis, a gente imagina que esses processos eles cheguem nos mesmos estados inicial e final de entropia por processos reversíveis, a gente calcula. Ok? Bom, e mais ainda, só para a gente completar, né? Se eu tiver em um processo reversível, a minha primeira lei da termodinâmica, nós podemos escrevê-la como sendo um d'Q, du mais PDV. Então, se eu juntar a minha equação 1 com a minha equação 2, tá? Então, igualando a equação 1 com 2, nós vamos ficar aqui T ds
é igual a du mais pdv. Ok? E essa, então, é a cara da nossa equação em que nós vamos juntar as primeiras e segunda lei da termodinâmica. Então, vamos chamar isso aqui de equação 3. Bom, mas o que tem de tão excepcional nessa equação que nos chama a atenção assim logo de cara? O que nos chama a atenção logo de cara, que eu gostaria de fazer vocês pensarem, é o seguinte, ó, esse termo, ds, esse meu termo, du, e esse meu termo, dv. E aí eu pergunto, o que é que eles têm em comum? Se vocês estiverem prestando atenção, estudando bem o nosso curso, tá? Prontamente vai estar na ponta da língua que vocês vão falar, bom, ds, du e dv são todas diferenciais exatas, professor, que nós definimos. E como uma propriedade disso, a gente vê que ela é propriedade do sistema termodinâmico que nós estamos estudando. Então quer dizer que a minha equação 3 ela só serve para processos reversíveis? Não, aí é que está. Apesar da minha equação 1 da primeira lei, nós definimos ela para um sistema PVT cujo trabalho seja um processo reversível, tá? E a minha equação 2 ela só vale para processos reversíveis, a minha equação 3 ela é válida para qualquer processo. Por quê? Porque a minha equação 3 ela vai estar tratando de propriedades do sistema. E essas propriedades do sistema, elas dependem apenas dos pontos inicial e final da variação entre dois estados vizinhos termodinâmicos quaisquer. Então, se eu tenho dois estados em equilíbrio termodinâmico, não importa muito bem qual o processo que a gente vai fazer o estado inicial evoluir para o estado final. Porque independente do caminho, a variação dessa propriedade do sistema, seja a entropia, energia interna ou volume, ela vai ser a mesma. Porque não depende do caminho. Ok? Então, a relação entre a variação da entropia, da energia interna e do volume, ela deve ser verdadeira para qualquer par de estados de equilíbrio, tá? Independente do processo. Ok? Então, eu vou só vou escrever isso em texto para deixar no nosso PDF isso. Então, embora a equação 3 seja obtida a partir da equação 1 e 2, considerando os processos reversíveis, a equação 3 não está absolutamente restrita a esses processos, uma vez que ela expressa uma relação entre as propriedades do sistema e as diferenças entre os valores dessas propriedades em dois estados de equilíbrio. Portanto, pessoal, a relação, aqui ó, é muito importante isso, tá? A relação entre ds, du e dv, ok? Ela deve ser verdadeira para qualquer par de estados, independente do processo. Desde que esses estados a gente certifique que são estados de equilíbrio. Legal? Bom, mas e aí? O que tem de novidade na minha equação 3 que você disse que quando eu combino a primeira e a segunda lei ia ser mais difícil do que a primeira lei e a segunda lei individuais? É o seguinte, quando nós fazemos a combinação das duas leis, resultando na terceira, a gente consegue ter uma quantidade de relações termodinâmicas muito grande. Por quê? Porque a gente pode adotar as nossas variáveis como independentes, assim como a gente fez na nossa equação da energia. Lembra que nós tomamos, então, temperatura e pressão como variáveis independentes, pressão e volume como variáveis independentes, e pressão e temperatura e pressão como variáveis independentes. Então, é TIV, TIP e PIV, tudo como variáveis independentes. Quando a gente fazia isso, a gente então pegava duas variáveis e fixava a nossa terceira, ok?
Então, por exemplo, se a gente vai caracterizar um sistema, uma substância pura, a gente consegue definir o estado dessa substância pura definindo duas variáveis independentes, vamos imaginar temperatura e volume, e a terceira, que é a pressão, a gente deixa constante, certo? E quando a gente faz isso, então, por exemplo, se a gente tem lá o nosso gráfico de TV e a nossa pressão, ela é sempre constante, então a gente está analisando como que a minha temperatura varia com o volume, a gente consegue então definir em cada ponto da minha curva um valor, né? E esse valor ele é dado pela a inclinação dessa curva em cada ponto, certo? Então nós temos para cada ponto da minha curva uma derivada parcial, né? Mantendo a minha pressão constante e eu analiso então como que a minha temperatura varia com o volume. E aí, quando a gente faz isso, combinando as nossas duas leis, a gente tem uma quantidade de relações muito grandes a ser determinada. Ok? E essas derivadas aqui, elas têm todos um significado físico. E o que a gente vai fazer, então, na nossa aula, a partir de hoje, nas próximas 3, 4 aulas, é tentar buscar algumas dessas relações, certo? As nossas relações a gente vai buscar sempre em função das nossas variáveis PVT e algumas propriedades do sistema, tais como os calores específicos, a pressão e a volume constante. Ok? Então, para começar a nossa brincadeira, vamos começar então tomando temperatura e volume como as nossas variáveis independentes. Bom, todas as nossas equações que a gente vai escrever aqui, para começar, ela vai ser sempre independente da massa, tá? Então, se nós temos a nossa entropia S, ok? A gente vai dividir ela pelo número de massa e a gente vai então escrever ela como o Szinho. Então, ou seja, a gente vai estar lidando aqui com as nossas grandezas específicas, tá? De tal forma que nós vamos estar então sempre analisando a propriedade da matéria e não da quantidade da matéria que nós temos, ok? Então, vamos só colocar aí, vamos escrever. Ok? Então, vamos escrever nossas equações em termos das grandezas específicas, de modo que os resultados sejam independentes da massa e se refiram apenas ao material. Tá? Então, a equação 3, a partir da equação 3, o que nós teremos aqui? Nós temos que T ds é igual. Agora aqui, deixa eu tentar frisar pelo menos no início, tá? Mas esse S ele é um S minúsculo, pessoal. Assim como o meu U mais o meu P e o meu V, ok? Então, S, U e V são todas grandezas específicas, independe da massa. Tá? E o meu ds, então, ele é 1 sobre T de du mais PDV. Vamos chamar aqui de equação 4. Eu preciso estar sempre numerando, senão eu vou me perder com essas equações. Tá? Então, combinando com du, onde agora o nosso u ele é uma função de t e v, então nós podemos escrever o meu du como sendo um du del t a volume constante dt mais del v a temperatura constante dv. E só lembrando, isso daqui então é uma propriedade do sistema que a gente já conhece, né? É um CV.
e esse cara aqui a gente consegue calcular ele a partir da equação de estado, que nós vimos isso nos nossos experimentos de Gay-Lussac-Choplin. Então, vamos chamar isso daqui de 5, e aí eu posso, então, substituir a equação 5 na minha equação 4. Então, substituindo 4 em 5, quer dizer, 5 em 4. Então, nós vamos ficar aqui o ds, ele é 1 sobre t, de du, dt, volume constante, dt, mais du, dv de t. E reagrupando então os termos que tem dv e tem dt, a gente pode escrever então que o ds ele é 1 sobre t de du dt a volume constante dt mais 1 sobre t de du dV a temperatura constante mais a minha pressão dV. Ok? Então, essa daqui vamos chamar de equação 5. Tá? E da mesma forma que nós determinamos U em função de T e V, tá? Então nós também podemos determinar ou podemos escrever a variação entre dois estados da minha entropia como sendo função de T e V. Ok? E nós temos então que o meu ds é o del não, né? Del S, del T, mantido o meu volume constante, dt, mais del S, del V, dV. Ok? Então, como eu sei que dt e dv eles são as minhas variáveis independentes, tá? Eu posso afirmar então que o meu ds dessa equação aqui, ele tem que ser igual à mesma variação ds dessa minha segunda equação, a número 6, ok? Então, e portanto, então eu vou ter aqui del S, del T a volume constante, ele é 1 sobre T, de del U, del T a volume constante. Então eu vou chamar isso aqui de equação 0,7. E aí eu já vou deixar uma seta aqui para a gente colocar aqui uma equação no futuro, que eu vou chamar de 0,7a. Tá? E também, tá? Eu tenho aqui o del S. Pessoal, minha caneta deu pau aqui, ó, rabiscou todo o livro no nosso caderno e eu não consigo apagar. Tá? Então vocês vão ver esse riscado aí, porque depois eu vejo como que eu apago isso. Tá? Não tem o que fazer. Tá? E aí a nossa equação, então, del S, del V, a temperatura constante, ela vai ter que ser igual a esse meu termo aqui. Certo? Del U, del V, T mais a minha pressão, que multiplica 1 sobre T, né? Eu acho que eu até esqueci aqui. Ah, não. Está aqui 1 sobre T. E eu vou chamar isso aqui, então, de equação 0,8. E aqui também, tá? No futuro, eu vou deixar aqui como sendo uma equação 0,8a. Como que eu cheguei até aqui? Bom, a gente chegou até aqui, tá? Porque foi possível a gente escrever a minha equação 6 sobre a forma diferencial, certo? Essa minha equação 6 aqui sobre a forma diferencial. E a gente só consegue fazer isso porque a minha variação da entropia, ou a minha grandeza, a entropia, ela é uma diferencial exata.
tá? É por isso, então, que a gente não pode escrever, por exemplo, um del'Q que fosse um del'(Q) del'(T), a volume constante dt, mais um del'(Q) del'(V), a temperatura constante dV. Isso não tem sentido, isso daqui. E isso daqui é errado, tá? Por quê? Porque o meu calor ele não é uma diferencial exata. E nem tampouco o meu calor ele é uma função de temperatura e volume. Tá? Então, a nossa equação 6 é a equação que deixa válido nós escrevermos as relações 7 e 8 também. E agora, o que a gente consegue fazer aqui? Bom, agora vocês vão ter que aceitar uma coisa que foi lá do início do curso de vocês em cálculo, que é o seguinte: a gente vai ter que aceitar que as derivadas parciais mistas desse cara aqui, tá? Ela independe da ordem de diferenciação, ok? Então a nossa derivada segunda mista, ou seja, se eu estou aqui derivando a minha entropia com relação a V, eu vou derivar agora com relação à temperatura e manter o volume constante, tá? Então, essa ordem de diferenciação, ela independe, né? O resultado independe da ordem de diferenciação que a gente faz a derivada. Então, vamos escrever aqui, ó, as derivadas parciais mistas, de segunda ordem, né? Independe da ordem de diferenciação. Ou seja, se eu escrever del'(T), mantendo o meu volume constante da minha derivada del'(S), del'(V), mantendo a minha temperatura constante, isso daqui vai ser igual à minha derivada do volume, mantendo a temperatura constante, da derivada de S com a temperatura, mantendo o meu volume constante. Ok? Ou seja, eu vou ter um del'2S, del'(T), del'(V) igual a um del'2S, del'(V), del'(T). Então, a minha entropia e a minha energia interna, elas gozam dessa propriedade de suas derivadas parciais. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou derivar a minha equação 0,7 com relação ao volume e depois eu vou derivar a minha equação 0,8 com relação à temperatura. Tá? Então, derivando. Então, vamos lá. Primeiro, a minha equação 0,7. Né? Então, eu vou fazer um del'(T). Pronto, corrigido. Então, o que vai ficar? Então, a minha primeira derivada com relação ao volume, eu mantenho a minha temperatura constante. Então, se eu mantenho a minha temperatura constante, esse meu termo 1 sobre T, ele sai para fora. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre T, ele é constante. Da minha segunda derivada da energia interna, de del'(V), del'(T). Ok? Certinho? Essa é bem fácil de se fazer. Tá? Então, vamos chamar isso aqui de 0,809. E a minha segunda, então, que agora é essa daqui. Então, eu vou derivar com relação à temperatura. Né? Então, eu vou fazer del'(T) de del'(S), del'(V), a temperatura constante. E essa minha derivada em T, eu vou manter o meu volume constante agora. Okay? Essa daqui vai dar um pouco mais de trabalho. Então, vamos escrever ela, del'(T),
de 1 sobre T de del U del V, a temperatura constante, mais a minha pressão. Tudo isso a volume constante. Ok? Então, se vocês preferirem, eu vou até abrir isso aqui, eu vou fazer assim, ó, del T de quem? De 1 sobre T del U del V, a temperatura constante, mais 1 sobre T da minha pressão, mantido o meu volume constante. Ok? E agora, então, eu tenho que aplicar a minha derivada. Então, como é que eu faço aqui? Primeiro, eu derivo esse termo e multiplico pelo segundo. Depois, eu derivo o segundo e multiplico pelo primeiro. Ok? Então, vamos lá. Então, eu vou derivar o primeiro. Então, é menos 1 sobre t ao quadrado. A derivada de 1 sobre t, menos 1 sobre t quadrado. E aí eu copio o segundo, del V de t, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, é a derivada segunda de U, de del T, del V. Agora, a gente vem para esse meu segundo termo, certo? Então, vamos derivar 1 sobre T, então é menos 1 sobre T quadrado, vezes a pressão, certo? E depois a gente, então, copia o primeiro termo, 1 sobre T, de del P, del T, mantido o meu volume constante. Tá? Então, a gente chega que a minha derivada segunda da entropia de del T, del V, a gente vai poder escrever como sendo 1 sobre T, que multiplica del 2U del T del V, mais del P del T, a volume constante, ok? Menos 1 sobre T quadrado, que multiplica del U del V, a temperatura constante, menos a minha pressão. Certo? Então, vamos chamar isso aqui de 10. Como nós temos essa propriedade aqui, tá? A gente, então, iguala a equação 9 com a equação 10. Ok? Então, igualando 0,9 e 10, o que nós vamos ter? 1 sobre T del 2U del V del T, que tem que ser igual a 1 sobre T del 2U del T del V mais del P del T, a volume constante, menos 1 sobre T quadrado, que multiplica del U del V, a temperatura constante, mais P. Aqui é mais P, né, gente? Mais P. E o que eu posso cortar disso tudo aqui? Então, ó, eu sei que esse meu termo aqui vai ser igual a esse. Tá? Então, e o que vai me sobrar? Vai me sobrar T, e aí eu posso cortar com esse T quadrado. Então, nós vamos ficar aqui, isso daqui simplesmente vai ficar, então, 0, né? 0, igual a um del P del T, a volume constante, menos 1 sobre T, de del U del V, a temperatura constante, menos P sobre T. Então, eu vou poder escrever aqui del U del V
a temperatura constante, ele vai ser igual a temperatura vezes ΔP, ΔT ao volume, menos a minha pressão. Então, vamos chamar isso aqui de equação 11, tá? E na minha equação 11, então, olha só, eu tenho derivada da energia interna com relação ao volume e temperatura, que é justamente esse meu termo que eu tenho aqui, tá? Então vamos substituir. Então eu vou poder escrever o meu ΔS, ΔV, a temperatura constante. Olha só, eu tenho ΔU, ΔV mais P, 1 sobre T, né? Então aqui eu tenho a minha temperatura mais a minha pressão. Então esse, quer dizer, menos a minha, esse menos aqui, né? Esse menos aqui, ele vai acabar cancelando com o mais dessa pressão, certo? E só vai sobrar então esse primeiro termo, tá? Vezes a temperatura, ok? E como eu tenho 1 sobre T, aquela temperatura some, então eu posso falar que a minha derivada da entropia com relação ao volume, mantida a temperatura constante, é igual à derivada parcial da pressão com a temperatura mantido o volume constante. Então isso aqui é um ΔP, ΔT no volume constante. Mais uma vez, desculpa por esse rabisco no meio do nosso caderno. Deu um pau na minha lousa digital aqui, que saiu rabiscando tudo e eu não consigo apagar. Então essa é a nossa equação 08A. E olha só, esse meu termo aqui, tá, pessoal? Para quem não está se recordando, eu vou deixar o link aqui em cima, tá? Nós já definimos ele, tá? Ele já foi definido nas aulas em função do coeficiente de Joule. Tá? Para quem não lembra do coeficiente de Joule, tá? Ele é um termo que a gente obteve estudando o experimento de Joule-Gay-Lussac, ok? Então, dei uma olhada lá, tá? Que vale a pena. E ainda, esse cara aqui, ó, ΔP, ΔT, logo nas nossas primeiras aulas, tá? A gente viu que ele era o beta dividido pelo kappa, ok? E aí a gente então consegue escrever essa minha equação como sendo um ΔU, ΔV em função da temperatura, como sendo um beta T sobre kappa menos a minha pressão. E aí a gente então consegue determinar essa inclinação da curva, né, em um diagrama, em um gráfico TV, a gente consegue determinar, isso aqui é uma derivada, né, conhecendo as propriedades da matéria e as equações de estado. E se a gente tem isso, a gente consegue definir a variação da entropia com o volume. Tá? Aproveitando que a gente está nessa equação, a gente pode ainda colocar aqui já que escrever o meu ΔS ΔT a volume constante como sendo o meu CV sobre T, já que esse cara aqui ele é CV. Tá? Então vamos deixar como formas finais esses dois termos, porque o objetivo da aula é encontrar esses dois termos, porque é nesses dois termos que a gente vai conseguir escrever a nossa equação TdS, que é o que a gente está estudando. Legal? Então, dando continuidade à nossa matéria, vamos escrever a nossa equação da energia interna, só para a gente
tentar entender, né, o que significa a nossa equação da energia interna em função dos nossos novos parâmetros, né? Essa equação 5 aqui, ó. Tá? Já que a gente determinou esse cara, acabamos de determinar ele, esse aqui a gente já conhece. Então, vamos reescrever a nossa equação 5. Nós vamos ter então que o meu du é CV dt mais T, que multiplica del P del T, a volume constante, menos a minha pressão, que multiplica dV, tá? Então, lembrando que esse cara aqui é o del U, del T, é um volume constante, e tudo isso daqui é o meu del U, del V, a temperatura constante, tá? Então, só substituir, tá? Bom, e o que significa, então, essa nossa equaçãozinha aí? Vamos tentar compreender isso daqui. Então, o meu primeiro termo, né, esse cara aqui, ele corresponde simplesmente a uma variação da energia interna. Não tem muito o que pensar. Então, é a variação da energia interna entre os dois estados termodinâmicos vizinhos. Então, a variação da minha energia interna, ela tem que ser igual ao quê? Esse cara aqui, então, é a quantidade de calor que ele absorveu ou liberou, né? Absorvida ou liberada no processo, certo? Porque isso daqui é um dQ, CVDT, tá? Só para relembrar. E o meu último termo, que é um termo que a gente mais tem que prestar atenção para poder compreender, né? E ele fica claro para a gente entender o que significa esse termo, porque ele está acompanhado do dV. Então, isso daqui é simplesmente a porção de energia convertida. Ou do calor, vamos escrever assim, né? Do calor convertido em trabalho. Lembrando que o trabalho ele é uma forma de conversão de energia. Ele converte uma forma de energia em outra. E o que acontece? Acontece que se esse meu termo aqui, del P, del T, for maior do que a minha pressão, trabalho é realizado sobre o sistema. Ok? E o contrário, se o meu primeiro termo for menor do que a minha pressão, né, trabalho é feito pelo sistema. Tá? Em ambos os casos aqui, então, né? Quer dizer, em ambos os casos não. Para cada caso, aqui, o volume diminui, já que o trabalho é feito sobre o sistema, e aqui o volume aumenta. Bom, mas como que você está vendo isso? É muito simples, pessoal. Lembrem-se que a forma analítica da primeira lei da termodinâmica é essa daqui, menos aqui um termo que é o trabalho. Tá? Vamos deixar isso daqui, ok? Então, se o meu trabalho ele for negativo, aqui fica um sinal de mais. E trabalho negativo é trabalho realizado sobre o sistema. Então tá aqui, ó, meu sinal de mais. Tá? Agora, se o meu trabalho ele for positivo, né? Esse termo aqui, ele tem que ser negativo. Tá? E aí vem um sinal de menos. Tá? Então, se o trabalho aqui for positivo, a minha equação ela fica com o sinal de menos. E aí eu teria um sinal de menos aqui. Tá? Então, é assim que a gente fez
a análise. Vamos procurar sempre tentar entender o que significa cada termo da nossa equação. Então, o que acontece? Eu tenho uma variação, então, positiva da minha energia interna se entra calor, se o meu calor é absorvido. E quando o meu calor é absorvido, vamos pensar assim, trabalho é feito pelo meu sistema. Ok? Agora, quando eu diminuo a minha energia interna, eu estou liberando calor. E aí o meu sistema realiza trabalho. Então é como se ele estivesse aqui e ele sai realizando trabalho. Ele aumenta o seu volume. Legal? Tá? Então, procurem sempre pensar em termos matemáticos. Eu gostaria de relembrar com vocês agora uma equaçãozinha, tá? que tem temperatura e volume como variáveis independentes. Tá? Relembrando da nossa equação de energia, vamos colocar assim, ó, nós tínhamos lá a seguinte equação: o d'Q era igual a CV dt mais ΔU, ΔV, a temperatura constante, mais pressão dV. Tá? Quase parecida com o que a gente tem aqui. Tá? Para o processo isobárico, ou seja, dP igual a zero e o meu calor, então, ele é dado por Cp dt, a nossa equação ela fica sob a forma Cp dt igual a Cv dt mais ΔU, ΔV, a temperatura constante, mais a pressão dV. E eu posso então escrever Cp menos Cv vezes dt. E aí aqui eu vou colocar um símbolo P, que é só para frisar que a gente está em um processo a pressão constante, que tem que ser igual a um ΔU, ΔV, a temperatura constante, mais a minha pressão, dV de P. E eu posso então escrever Cp menos Cv, os matemáticos que me desculpem. Tá? Então eu vou passar esse cara aqui dividindo esse meu termo e ele vai ser uma derivada, né? Então ele vai ser uma derivada parcial de ΔV, ΔT a pressão constante. E por que eu tô mostrando essa relação aqui? Vamos chamar de relação 13. E aí eu vou deixar para vocês como demonstração que para gases ideais, Cp menos Cv ele vai ser igual a R, que é um valor já bem conhecido para quem cursa os cursos de termodinâmica. Tá? E por que eu coloquei essa equação? Bom, eu coloquei essa equação porque a gente está agora tomando relações para qualquer tipo de sistema, não apenas para gases ideais. E especificamente na aula de hoje a gente determinou esse cara aqui, certo? Então vamos substituir ele e ver qual a relação que a gente consegue obter para Cp menos Cv. Tá? Então, ΔU ΔV de T, ΔU ΔV de T, ele é dado pela minha relação 11. Então vamos substituir aqui na nossa equação 11. Tá? Substituindo a equação 11 em 13. Então nós vamos ficar aqui Cp menos Cv. Ele vai ser igual a T ΔP ΔT a volume constante menos pressão. Aí eu tenho agora esse termo aqui, mais pressão, multiplica a ΔV ΔT a
pressão constante. Então, Cp menos Cv é T, que multiplica ΔP, ΔT a volume constante, vezes ΔV, ΔT a pressão constante. E aí, nas aulas anteriores, nós vimos que ΔP, ΔT a volume constante, ele é o beta sobre kappa, né? E a primeira relação que a gente obteve no nosso curso, ΔV, ΔT a pressão constante, ele é igual ao V vezes o beta. Ok? Essa era a nossa definição de beta. Tá? Então, Cp menos Cv, Cp menos Cv é T, que multiplica um beta dividido por kappa, né, vezes um V vezes o beta. Então, Cp menos Cv é Tv, beta ao quadrado, dividido por kappa. E olhem só, como o meu kappa é sempre positivo, certo? E o beta, apesar do beta, nós temos valores negativos para o beta. Então, por exemplo, a água ela tem um valor negativo entre 0 e 4. Né? Como ela está ao quadrado, o beta quadrado ele vai ser sempre maior que 0 também, vai ser sempre positivo. Tá? De tal forma que o meu Cp, então, portanto, ele vai ser sempre maior do que o meu Cv. Tá? E isso daqui já era algo imaginado desde os tempos de Joule e Mayer, quando eles fizeram os experimentos iniciais deles, em que eles comprovavam a conversão de calorias em Joule. Então, vamos agora, para finalizar, escrever a nossa equação TdS. A aula está ficando muito comprida. Tá? Então, para a gente escrever nossas equações TdS, vamos escrever aqui, pegar as equações 0,7a e 0,8a e vamos substituir na minha equação 6. Ok? Então, substituindo 0,7a e 0,8a na equação 6, podemos determinar a equação TdS, que é o intuito da nossa aula. Então, nós tínhamos ds, que é o ΔS, ΔT, volume constante dt, mais ΔS e ΔV, a temperatura constante dV. ΔS, ΔT, nós vimos então que é CV sobre T dt, mais ΔS, ΔV, ele é ΔP, ΔT, ΔP, ΔT, volume constante dV. Ok? Então eu posso, repare que aqui eu tenho um T, eu vou passar esse T multiplicando para lá, ou vou multiplicar os dois lados da minha equação pela temperatura, e eu vou ficar então que T ds CV dt mais temperatura ΔP ΔT a volume constante dV. Certo? Então, esse daqui é o resultado primordial que nós estávamos procurando. Depois de toda essa andança, a gente chegou e finalizamos. Tá? Ainda, tá? Eu gostaria que, para casa, tá? Utilizando as equações 0,7 e 0,8, tá? Pelas equações 0,7a e 0,8a, né? Podemos obter, tá? Eu vou deixar aí como tarefa para você de casa que está assistindo o vídeo. Então a gente pode ver que
a derivada parcial do meu calor específico com relação ao volume mantido a minha temperatura constante é igual a temperatura vezes o del2P, del T2 a volume constante. Tá? Então tentem demonstrar isso aí, é só aplicar aquelas regras de diferenciação que vocês chegam no resultado. Então essa é a equação 14, essa é a equação 15 e de novo, tá? O que a gente pode tirar dessa equação aqui, ó? Que CV, então CV, ele independe do volume para sistemas cuja pressão seja uma função linear da temperatura. Ok? Então, se eu tiver uma função desse tipo aqui, a minha derivada segunda desse cara, né, o meu del2P, del T2, ela é zero, e se ela é zero, então o meu CV ele vai ser constante. Tá? Uma relação legal para a gente trabalhar. E como eu fiz toda essa análise da nossa equação 12, o objetivo da aula é ter chegado na nossa equação TDS, então eu acho que vale a pena a gente fazer uma análise da nossa equação 14 para finalizar. Então vamos lá. Então vamos pegar a equação 14 e analisar ela para processos diferentes, tá? Então para um processo isotérmico, né? Ou seja, dt igual a zero, a equação 14 ela toma a forma. Então eu tenho que um ds de t constante vai ser zero mais t de del P del T a volume constante, dV a temperatura constante. Então eu vou poder escrever temperatura e temperatura, a gente pode cancelar. Então del S, del V, a temperatura constante, é igual a del P, del T a volume constante. E aí nós podemos então ter até três situações, a terceira não tem muita consequência, a gente fala rapidamente. É que o meu del S, del V, a temperatura constante, ele é positivo se o meu del P, del T, a volume constante, também for positivo, ou seja, o que isso significa? Significa que se eu tenho lá um diagrama PT, né, onde o meu volume ele é constante, tá? Então eu tenho uma curva assim desse jeito, e essa inclinação aqui, certo? Essa derivada aqui, meu tangente de θ, ele é positivo, ou seja, a minha pressão aumenta com a minha temperatura. Então, esse sistema ele deve estar absorvendo calor, e se ele está absorvendo calor, a minha entropia aumenta, ok? Então, o sistema, eu vou escrever pode estar absorvendo calor, né? Absorvendo calor, e a entropia aumenta. Tá? Lembrando que a gente aqui está falando da entropia do sistema, não é a entropia do universo. Tá? E o meu segundo caso é o del S e del V, mantida a temperatura constante, se ela for menor do que zero. Ou seja, a minha entropia ela diminui. E ela vai diminuir se a minha pressão com a temperatura ela cair. Tá? E, novamente, de forma análoga. Tá? Então, se eu tenho aqui uma curva do meu diagrama PT, né?
E nesse ponto que a gente está analisando a temperatura, eu tenho aqui um coeficiente negativo, né? Então a minha pressão ela está diminuindo com a temperatura e muito provavelmente o meu sistema então ele está liberando calor e com isso o meu sistema então está perdendo entropia, tá? Então quando o meu sistema perde entropia quer dizer que outra parte do sistema ou a vizinhança está ganhando entropia. Então o sistema pode estar liberando calor e a entropia diminui. Então isso foi para um processo isotérmico. Aí nós podemos analisar para um processo adiabático. Adiabático não, é isocórico. Ou seja, em que o meu dV ele é zero. E a minha equação TdS ela vai ficar então com CV sobre T. Aqui é em V, né? Com dt de V. E aí então eu consigo... Opa, aqui não tem T, pessoal, desculpa. CVdt. Então eu consigo escrever que a variação da minha entropia com a temperatura mantido o meu volume constante, ele é CV sobre T. Tá? E isso daqui a gente então está retomando a nossa equação, se eu não estou enganado, 07A. Certo? E por último, tá? Para um processo adiabático, ou seja, um processo adiabático, o meu calor ele é zero e, portanto, a variação da minha entropia também é zero. Então, a gente está falando de processos isoentrópicos, né? Então, nós vamos ficar aqui zero. Ele é CV dt em S mais T del P del T a volume constante vezes dV em S, certo? Então a gente pode aqui escrever CV del T del V em um processo isentrópico é igual a menos a temperatura del P del T a volume constante. Ok? E essa equação aqui, tá? Ela é exatamente igual a uma equação que nós já havíamos obtido quando nós analisamos a equação de energia para temperatura e volume constante. Tá? Eu vou deixar o link aqui. Esse cara aqui, só para relembrar, tá? Se a gente chamar ele de del U, del V, a temperatura constante, mais T, 1 sobre T, a gente retoma a equação que a gente já determinou há muito tempo atrás. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. É uma aula um conteúdo bem matemático, mas que a gente procurou analisar as consequências de algumas das equações obtidas. Tá? Obrigado, pessoal, pela atenção. Bons estudos. Qualquer dúvida, me mande um e-mail aí. Um abraço. Tchau, tchau.